Então, olá, boa tarde. Boa tarde, professora. Tudo bem? Tudo bem, professora? Então, seja muito bem-vinda ao nosso diálogo formativo referente à sua implementação do tema 1, Avaliação Diagnóstica, SAEB, primeira edição. A referência, né, trabalhada nessa implementação é a referência 6, da matriz do estágio probatório. A sua implementação foi realizada de forma assíncrona, né? Então, eu assisti o vídeo da sua gravação. Eu analisei o seu planejamento também e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Antes Sim, de avançarmos, eu trouxe só uma fala aqui que eu gosto muito da Lídia Vasconcelos. Se o aluno conseguir enxergar possibilidades onde o mundo inteiro disse que não existiam, o professor finalmente cumpriu a sua missão. E esse é o nosso papel ali, né? Ser o vagalume na floresta escura, auxiliando os nossos estudantes a atingir os seus objetivos. Muitas vezes a avaliação ela é usada de forma errônea, né, pelos nossos professores. Ao invés de servir como uma ponte, ela acaba servindo como um muro, né, impossibilitando-os, travando-os, gerando angústia, ansiedade, né? Ou muitas vezes é utilizada como de uma forma punitiva, então o estudante ele não vê a avaliação e muitas vezes o professor também não vê a avaliação como um instrumento mesmo de diagnóstico e de recomeço, né? É onde estamos, onde queremos chegar e como faremos para isso. Então, nesse sentido, eu trago aqui o tema novamente, né? Que você escolheu, o tema 1, a intencionalidade do trabalho deste tema e da observação da prática pedagógica, especialmente no contexto das avaliações externas, está centrada no aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem. Então, trata-se de uma abordagem que busca transformar os dados obtidos por meio das avaliações externas em instrumentos de reflexão pedagógica e de desenvolvimento profissional docente, ao invés de apenas serem indicadores de desempenho. A intencionalidade pedagógica é usar esses resultados como diagnóstico para identificar as dificuldades de aprendizagem. E em equipe, como vocês fizeram muito bem, como já fazem aí na sua escola, planejar ações concretas que melhorem o ensino e aprendizagem dos estudantes. E daí eu te pergunto, Cristiane, como que você avalia o seu conhecimento sobre essa referência 6, avaliação externa? então, no começo eu tinha um pouco de dúvidas, né? Não era algo familiar. Mas agora, nesse último ano agora que eu estou, eu, assim, adquiri um conhecimento maior, né, que, assim, essa avaliação já é algo que a gente já trabalha no dia a dia, né, já é algo que nós já lidamos com essas aulas, com esses conteúdos, né, nós não tínhamos um olhar específico, e agora, assim, a diferença é única que a gente tem um olhar mais específico para isso, mais detalhado, né? Então, eu acredito que nós nos aprimoramos mais em questão de conhecimento, né? À medida que nós começamos a lidar com isso em detalhes, né? De forma mais detalhada. E ficou bem evidente no seu vídeo ali, vocês trouxeram os dados desde 2023, né, onde a escola estava, onde vocês querem chegar, todas as ações que vocês estão desenvolvendo de forma colaborativa, não somente equipe gestora e professores de recomposição, mas todos os professores, né, de todos os componentes curriculares e de todas as séries também, e também as famílias ali, toda a comunidade engajada, envolvida, né, nesse Sim. mesmo objetivo. Achei É, muito bacana. e assim, professora, algo para acrescentar que talvez acredito que nós não citamos no vídeo exatamente, não sei se ficou claro, mas assim, as nossas ações, elas vão sendo reformuladas à medida que a gente vai encontrando alguma lacuna que faltou, algo que precisa ser reforçado, ser melhorado, um incentivo a mais, né? Ou uma problemática que vem surgindo ali, a equipe da escola se tornou assim,
assim, bem mais engajada, porque todos estão com o mesmo olhar, com o mesmo objetivo, e aí, quando senta todo mundo para conversar, aí vem surgindo ideias e assim a gente vai melhorando. Eu acredito que a nossa escola tem tudo, né? A minha escola tem tudo para conseguir alcançar esse objetivo, sim, porque é um trabalho contínuo, né? E em Isso, conjunto. coletivo, Isso, isso mesmo. é um Eu trabalho posso dizer coletivo. que foi a primeira implementação que eu vi com mais de um membro da equipe gestora. Eu nunca vi, em todas as observações que eu vi, geralmente é só com um membro da equipe gestora, e você conseguiu alinhar todo mundo ali, né? Então, isso É, foi muito legal também, achei bem bacana. E você até respondeu o questionamento propositivo aqui que eu ia fazer, né? De que forma podemos reorganizar as nossas práticas pedagógicas a partir dos descritores de menor acerto identificados para que os estudantes avancem em suas aprendizagens e se sintam mais motivados. Então, nessa tua resposta, você já até falou, né, um pouco das ações que vocês vêm realizando nesse sentido. A meritocracia no bom sentido, né, no caso do reforço positivo para os estudantes destaques, todas essas ações, assim, eu acho que motivam muito os nossos alunos, não é mesmo? sim, a nossa escola tem essa questão também dos alunos, tem os simulados, então os alunos que gabaritam o simulado ganham um presentinho, depois do aulão tem um sorvete, ó, a cada 15 dias tira um tempinho para um passeio pós-simulado. Então, é assim, tanto na língua portuguesa como na matemática, tem aqueles que gabaritam. E como nós temos lá 2 nonos anos, então há competição, né? Há competição entre eles, os professores são os mesmos, né? A escola é a mesma, mas há competição entre os 2 nono anos. E eu tenho um olhar, porque assim, eu precisei ficar um tempo afastada da escola por motivos de saúde, né? Então, quando eu retornei, eu consegui ver esse avanço, esse engajamento, assim, eu consegui ver o comprometimento dos professores também. Então, assim, tem tudo para dar certo, né? A escola está fazendo com o coração mesmo, né? Então, é incentivo, é uma conversa formativa com os professores também, é um alinhamento entre os coordenadores, entre as pedagogas e diretora. Então, assim, é o trabalho coletivo, ele está acontecendo. E assim, tenho tudo para, espero dar uma boa notícia sobre, né, essa questão da avaliação aí do SAEB. Com certeza. Acho que dia 6 agora já sai o resultado do simulado, a gente já consegue. A gente também na nossa escola está esperando, porque de manhã eu sou pedagoga também na escola, né? Então tá todo Sim, mundo aí ansioso, aguardando esse resultado, não é mesmo? assim, né? A nossa escola, acho que teve 5,8, se eu não me engano, e aí quer dizer, a responsabilidade aumenta, aumenta. Sim, Nós temos que passar isso, né? Não sim, é manter, né? É sim, evoluir, né? Porque na verdade esse resultado ele não é um número, né? Existem muitas outras coisas por trás. Esse número é sobre aprendizagem, né? É sobre qualidade de aprendizagem, é sobre habilidades, é sobre a qualidade da educação que a escola está oferecendo, o que esse aluno está se apropriando, né? Então, perfeito. é um número que ele não é ele por si só, existem muitos outros fatores que nós temos que olhar aí, né, para a educação, né, sempre se autoavaliando, né, também, Com certeza, enquanto equipe gestora, né. com certeza. Retomando aqui então, né, vamos à parte
prática, efetivamente, aqui do diálogo formativo. Eu vou retomar com você a expectativa, que era, então, espera-se que o profissional membro da equipe gestora, de acordo com as suas atribuições, observe os resultados de uma turma na prova Paraná primeira edição, ou simulado SAEB, considerando a participação, as matrizes de referência, os descritores e tudo mais. Então, aqui, né, a gente dividiu esse diálogo formativo em 2 momentos. Então, aqui tem o planejamento, os critérios e as evidências observadas, e aqui nós temos a prática, os critérios e as evidências observadas. Começando aqui pelo seu planejamento, o primeiro critério, observa os resultados da avaliação diagnóstica primeira edição, em relação à participação, percentual de acertos e habilidades com menor taxa de acertos. Então, o teu planejamento contempla a análise dos índices de participação nas últimas edições do SAEB, a proficiência média, o desempenho histórico, você colocou ali 19, 21, 23 e agora a meta para 2025. Além disso, prevê a identificação do percentual de acertos em matemática e os descritores de menor acerto, que serão mapeados e destacados em cartazes e quadros comparativos na escola. Outro critério indica se a ação será realizada, né, com qual turma e componente. Você definiu ali no ano componente de matemática, mas também com observação para a língua portuguesa na análise geral. Outro critério a partir das habilidades com menor taxa de acerto, identifica a necessidade de aprendizagem deste ano e série. Então, teu planejamento explicita que serão priorizadas as necessidades de aprendizagem ligada aos descritores críticos de matemática, com foco para reforço, recuperação contínua e elaboração direcionada das atividades para cada dificuldade de aprendizagem da turma em si, né, de cada componente. E indica uma ação, então você propôs algumas ações ali, bem concretas e articuladas, como as reuniões semanais com os docentes, acompanhamento de hora-atividade, aplicação dos simulados, né, de que é bem legal, até para o estudante, é um treino, né, descartar, eliminar as questões erradas, fazer uma boa gestão do tempo, fazer uma boa interpretação da questão, não se ater às pegadinhas ali, né, os distratores, então tudo isso serve a gente como uma possibilidade de reanálise e redefinição de rota, né? Sim, principalmente daí tem a correção também, né, que a correção é feita com eles, e aí é onde é colocado também a questão dos distratores, né? Uhum. Por que essa questão parece ser correta, mas não é? Então, isso acaba ajudando eles na interpretação mesmo, né? A matemática trabalhando, né, interdisciplinar com a língua portuguesa também, né? Sim. Porque às vezes uma palavra, né, muda o raciocínio ali, né? A interpretação, né, da questão. E esse tipo de análise, ela gera uns insights ali, né, para o aluno que passa a ter formular outras hipóteses, né, avançando na aprendizagem. A gente entra na taxonomia de Bloom, né, ele vai se desenvolvendo cada vez mais. Sim. Feedback, né, tanto para os professores como para os estudantes, e produção de cartazes e quadros comparativos para a visualização das metas. Então, essas ações têm prazos, metas, gostei bastante que você já trouxe, né, o plano de ação ali bem definido, o que garante clareza no acompanhamento e na execução. Então, meus parabéns, Cristiane, você atendeu todos os critérios estabelecidos para o planejamento. Ai, obrigada, professora. E o que me deixa, assim, feliz que, assim, é um plano, mas ele não é só um plano, ele é uma ação, é algo que está acontecendo aí. Sim. Né? Mas muito obrigada. Muito bom mesmo. Obrigada. Ali, agora, avançando em relação à sua prática pedagógica, nós temos também ali alguns critérios, né? Realiza reunião de alinhamento, então você inicia a reunião com toda a equipe gestora e docente também, né? Para tratar especificamente dos dados do SAEB, apresenta os resultados de 2023, os percentuais de acertos, níveis de aprendizagem, identificando as necessidades de aprendizagem. Então, esse critério também foi evidenciado. Apresenta ou retoma
uma ação a ser realizada visando minimizar ou superar as necessidades. Você trouxe várias ações: recomposição da aprendizagem com o professor orientador, trabalho interdisciplinar, simulados com análises de descritores de menor acerto, observação de sala de aula, reuniões semanais, premiações de destaque, engajamento das famílias, apoio aos alunos de inclusão. Outro critério: estabelece combinados para a realização da ação a ser realizada visando a melhoria da aprendizagem. Trouxe combinados claros, né, como as reuniões que eu citei anteriormente, análise dos simulados, uso de estratégias articuladas, definição de metas, planejamento interdisciplinar, acompanhamento sistemático da equipe gestora e valorização dos professores e envolvimento da família. Então, meus parabéns, Cristiane, você também atingiu todos os critérios estabelecidos aqui em relação à prática pedagógica. Como sugestão, eu trago, então, sugestões metodológicas também, porque tanto o teu planejamento como as ações que vocês estão desenvolvendo já estão bem, estão perfeitas, assim, na minha opinião. Gostei muito da diversidade de ações, né, do leque ali, da quantidade de agentes envolvidos. Então, eu trago aqui como sugestão o projeto Matemática Cotidiano, que é organizar momentos em que os professores levem situações reais do dia a dia, cálculos de compras, medidas de receita, orçamento familiar, área de um espaço da escola para trabalhar diretamente as habilidades em defasagens com números reais e áreas. Isso aproxima o conteúdo da realidade do aluno e aumenta o engajamento. Também atividades práticas, né? E o uso das nossas plataformas educacionais, como o Khan Academy, né? Bem interessante também. E outra sugestão é a mentoria entre pares, criar duplas ou trio de alunos, unindo aqueles com maior desempenho aos que apresentam mais dificuldade de aprendizagem. O mentor estuda junto, ajuda a revisar os conteúdos e estimula a troca de estratégias de resolução. Essa prática fortalece a aprendizagem colaborativa e o protagonismo juvenil. Então, essas são minhas sugestões, Cristiane. Eu fiquei muito feliz, gostei muito, tanto do seu planejamento como a sua prática, teve uma excelente execução. Em nome da equipe de estágio probatório, eu gostaria de te parabenizar e agradecer por toda a sua dedicação. Obrigada, professora. E eu agradeço também pelas sugestões aí. Na matemática, aí eu já vi uma sugestão do descritor de menor acerto que nós tivemos, que são medidas diárias aí. Então, quer dizer, é algo que assim, nós não tínhamos tido esse olhar de trazer esse aluno para fazer isso de forma concreta, né? Usar os espaços da escola, né? Então, é algo que eu já vou repassar com a minha equipe já. Que bom. Então, agradeço muito a sua atenção, a sua disponibilidade. Desejo aí um excelente finalzinho de tarde, um ótimo final de semana e até segunda-feira no nosso próximo encontro formativo. Igualmente, obrigado e até. Um abraço, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.